uma palestra, espero que dentro da informalidade, para que os senhores possam se dirigir aos nossos palestrantes, que são de alto nível, e possam fazer as perguntas e se sentirem mais à vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar aqui o agradecimento ao desembargador da Enval, que gentilmente nos cedeu esse espaço. É um espaço diferenciado, um espaço que foi reformado para acolhê-los da melhor forma possível. Também eu agradeço aqui a presença do Dr. Nilson Aragão, representando a presidência do Tribunal de Justiça, por ser o nosso grande colaborador do IPME, e um entusiasta também da mediação, e um especialista, mestre, doutorando também na área. Queria também agradecer a presença da UAB, aqui representada pela doutora Suiane Pessoa e a doutora Márcia Vieira. Inclusive são representantes da SENCA, né? Uma comissão específica para a mediação e conciliação da OAB. Doutoras, muito obrigada. Também gostaria de agradecer aqui também a presença do doutor Eli Prado, da Cearense de Arbitragem. O doutor Eli também foi o nosso entusiasta e participante também dos nossos trabalhos no PEMEC desde os primeiros momentos. Inclusive aderiu e cursou, né, o curso de formação de mediação. Está em formação, é mediador conciliador em formação. Eu gostaria só para os senhores terem conhecimento do que seja esse projeto. Esse é o projeto Refletindo. É um projeto em que o NUPEMEC busca não só o conhecimento, aprofundar o conhecimento dos interessados na área da mediação e conciliação. É um projeto que visa colocar para a sociedade ideias pontuais, ideias que levem e ultrapassem o conhecimento que vai ser transformado numa reflexão. Esse é o nosso objetivo. É um projeto de ideias. Nesse sentido, nós tivemos a primeira palestra desse projeto com o Dr. Vicente Braga, procurador do Estado, sobre inovações tecnológicas aplicadas à solução de conflitos. Nós tivemos também a palestra do Dr. Nilson Aragão, aspectos processuais para a construção do termo de audiência à luz do CPC. Inclusive, essa palestra suscitou tanto interesse, perguntas, e se estendeu tanto que nós teremos que convidar novamente. Nós temos também agora essa terceira palestra, e a palestra Câmaras de Mediação e Arbitragem no Brasil, Formação, Cenário Atual e Benefícios para o Sistema de Justiça Brasileiro. Teremos, que é com o nosso palestrante, ora convidado, que é o Dr. Damião Tenório, ao qual passo aqui ao currículo. Procurador do Estado do Ceará, graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicamp, pós-graduado em Processo pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Unifor, aprovado durante a graduação em 4 concursos, técnico e analista judiciário do TRE de Pernambuco, técnico e analista do TRF da 5ª Região, professor de vários cursos preparatórios para o AB e concursos em Fortaleza, advogado e consultor jurídico. Por favor, doutor. O projeto Refletindo assim, prima pelo altíssimo grau intelectual dos nossos participantes. Eu gostaria também de convidar para a recepção e acompanhamento da palestra o doutor Damião, o doutor Nilson Aragão, nosso convidado, sempre por excelência, né, doutor Nilson, que colaborador. Eu passo aqui a palavra ao doutor Damião. Primeiramente, eu quero agradecer a desembargadora por esse famoso convite, por essa postura ousada e diálogo entre o sistema de justiça e o sistema privado de solução do conflito. Quero também aqui registrar a minha honra de participar desse evento juntamente com um colega, professor da Associação Norte-Nordeste, professor de Processo, professor Nilson. Também é professor de Processo Civil, né, matéria que a gente tem essa ligação. Quero registrar aqui a presença dos
colegas mediadores, conciliadores, que muito nos honram, e do professor Antônio Jorge, uma das maiores autoridades em arbitragens do Nordeste, com experiência na Corte Arbitral de Paris. Portanto, é um nome que muito honra o Nordeste, somente porque esses mecanismos eles são muito consolidados no sul e sudeste do país. E a nossa intenção é mudar essa geografia. É mais ou menos essa a perspectiva que eu quero trazer aqui na minha breve exposição. Mas para falar dos mecanismos, eu gostaria de iniciar por uma norma fundamental que há muito nós, jurisdicionados brasileiros, sentimos sua falta: o acesso à justiça. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ela está parecida hoje com aquela promessa do salário mínimo, com todas aquelas garantias. Por quê? Porque hoje nós vivenciamos um sistema de justiça que tem muito acesso formal, mas um acesso substancial que assegura, como aduz Kazuo Watanabe, um acesso a uma ordem jurídica célere, adequada e efetiva, há muito já se foi. Então é essa a perspectiva que eu quero trazer aqui, para que possa a gente ficar inquieto com essa promessa que não está mais sendo atendida. De tal sorte que essa postura do sistema de justiça de incentivar a criação de câmaras de mediação e arbitragem, de formar mediadores, de disponibilizar 3, 4 cursos anuais, e essa onda que está a vir, ela é fantástica. A revolução está por vir. O nosso sistema de justiça está acreditando tanto nisso que internalizou a arbitragem, por exemplo, no artigo 3º do Código de Processo Civil. Então, esses mecanismos adequados de solução de conflito, eles, na verdade, vão permitir que nós venhamos a saborear este acesso à justiça prometido para a gente em 1988. Então, um amplo acesso à justiça, eu gostaria de ficar em pé aqui, porque eu sou meio inquieto, mas não tem problema não, né? Então, qual é a ideia de haver essa revolução? É bem simples. É a gente permitir que o conflito ele possa efetivamente ser tratado de forma artesanal. A última pesquisa em números, Justiça em Números do CNJ, nos aponta 108 milhões de acessos, ou 108 milhões de processos já em curso no sistema de justiça. É humanamente impossível que o sistema de justiça ele possa dar conta, em 30 anos, dos processos que já se encontram protocolados, distribuídos. É absolutamente impossível. Eu acho que poucos sistemas no mundo existem com esse quantitativo absurdo de processo. E qual é a nossa tarefa hercúlea? Qual é a nossa preocupação? Primeiro, fazer com que estes mecanismos sejam palpáveis. Para que esse acesso à justiça ele seja palpável do ponto de vista privado e trazer as pessoas para conhecer o sistema. Então, se você não tiver essa preocupação inicial, não vai adiantar de nada a desembargadora ter esse cuidado, o Tribunal de Justiça, o CNJ, de formar mediador, de formar conciliador, enfim. Porque tem que ter essa preocupação inicial de tornar isso concreto. Colégios, universidades, as câmaras privadas. Portanto, eu queria trazer essa reflexão do acesso à justiça nesse primeiro momento da minha exposição. E aí eu também pretendi aqui falar de um mecanismo específico que eu tive a oportunidade de estudá-lo, teoricamente no mestrado que eu fiz, e um pouco lá no módulo que fizemos na Universidade de Columbia, em Nova York, que é a arbitragem. E a primeira e mais básica informação que eu quero
trazer para vocês acerca da arbitragem, e que muito me entristeceu no Ceará, é de que outrora houve uma deturpação da arbitragem no nosso sistema. Obviamente não estou falando para todas as câmaras, mas é indubitável, toda vez que nós vamos apresentar o nosso projeto a alguns escritórios, a algumas empresas, o tema arbitragem ele não soa muito bem, porque houve uma deturpação do sistema e nós estamos aqui para ressuscitar esse mecanismo e mudar a geografia da perspectiva de que câmara de arbitragem séria, ágil, que tem profissionais competentes para julgar, não são somente aquelas que estão lá no sul e sudeste do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu sempre parto do pressuposto de uma frase que quanto maiores os desafios, mais apaixonante se torna a luta. E é uma tarefa hercúlea. Mas eu sugiro aos colegas que aqui já têm as câmaras, aos colegas que pretendem empreender neste sistema, que se cerquem de pessoas de reputação ilibada. Nós temos profissionais fora de série, outsider, aqui no Nordeste. Nós não precisamos submeter os conflitos a Sul e Sudeste. E essa perspectiva, esse olhar para os profissionais daqui é importantíssimo. Esses mecanismos, além de poder coadjuvar o sistema de justiça já formado, represando ações no sistema privado, para que não haja mais esse absurdo número de processos no sistema que já está na UTI, é indubitável isso. Essa vantagem ela é econômica. Quantos e quantos profissionais poderão se satisfazer economicamente, exercendo um trabalho lindo, legítimo, e criando-se emprego, criando-se circulação de riqueza nos estados que geralmente são pobres na situação, na federação, Nordeste. Porque a gente não muda a geografia. Por exemplo, conflito no sistema eólico. Qual é o lugar mais apropriado para esse tipo de situação? Onde é que está gerando mais energia eólica no país? Porque esse conflito tem que ser solucionado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Não faz o menor sentido. Nós temos a técnica, geramos os empregos aqui. Quando tem conflito, para solucionar esse tipo de situação, tem que levar para lá. Não faz o menor sentido. Portanto, essa preocupação eu posso dizer que está um tanto quanto sendo solucionada. Eu vejo aí as câmaras que estão surgindo, que estão tendo essa preocupação de trazer pessoas acima de qualquer suspeita. E acima de tudo, com condições de produzir uma sentença que atenda minimamente ao artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo. Porque é impossível, eu tenho vários amigos juízes, desembargadores, é impossível, no sistema de 108 milhões de ação, você querer fazer um trabalho artesanal. Não tem. É só se colocar no lugar do colega juiz, desembargador, ministro. Como é que você vai fazer tudo aquilo que o CPC exige? E qual é o efeito disso? Tome suscitação de nulidade. Se você bem observar, toda e qualquer decisão judicial poderia se sujeitar à nulidade, porque não atende o 489 parágrafo 1º, inciso 4. É quase que impossível. No sistema privado, essa perspectiva ela pode ser ignorada. E qual é o ponto crucial que eu posso dizer assim, que traz um certo conforto, quando é bem explicado? A natureza da sentença arbitral. É impressionante, desembargador, impressionante. Seja como professor em sala de aula, seja como empresário do meio, quando eu vou mostrar quais os efeitos da sentença arbitral, impressionante como as pessoas acham que a sentença arbitral é um título executivo extrajudicial. Mas nem de longe. Impressionante esse desconhecimento.
Damião, e qual seria a vantagem de a sentença arbitral ser considerada um título executivo judicial? É bem simples. É só você fazer conta. Quanto tempo dura uma fase de conhecimento, um processo de conhecimento? É bem simples. Então, se você tiver um sistema, uma Câmara, que possa produzir uma sentença arbitral em 8, 6 meses, você, no mínimo, já evitou um conflito por 8, 10 anos. Porque daqui que ele sai primeiro, segundo STJ, STF, a regra é que esse conflito vai gerar um cumprimento de sentença no intervalo de 6 a 8 anos. Então, já existe essa vantagem. Veja que atalho. As pessoas não se dão conta disso. Então, é título executivo judicial que não exige homologação judicial. Portanto, só explicar isso, e outra coisa mais, menos ações judiciais no sistema de justiça. Portanto, eu exalto a cada um aqui de vocês a serem multiplicadores. Nós temos essa responsabilidade. Eu fui contaminado com essa semente do mecanismo adequado de solução de conflito, a mediação, conciliação e arbitragem. E eu não tenho dúvida de que aqui no Nordeste nós temos condições totais de sermos referência. Vamos inverter essa geografia, venha para cá. Se você quiser um profissional diferenciado. E não é fazer missa de corpo presente, desembargador, eu estou aqui há 10 anos já, você já deu para notar o meu sotaque, eu sou pernambucano. E como eu me envaideço de ser professor no estado de Ceará? Eu sou pernambucano e eu posso falar, não estou falando comigo mesmo. É impressionante a qualidade das pessoas, o grau cognitivo, a inteligência do cearense. É indubitável, é ITA, vestibular, concursos públicos. E por que não na mediação, conciliação e arbitragem? Por que não as pessoas virem respeitar a gente aqui? Então, eu sempre digo, e gosto de enfatizar, algo que o arcebispo de Olinda e Recife, que é cearense, Dom Helder Cano, eu me lembro que eu falei isso na época que eu me formei. E ele tem uma frase fantástica. Ele diz o seguinte: se as palavras podem nos conferir o título de sonhadores, fiquemos alegres, porque só corremos o doce risco de nossos sonhos se tornarem realidades. E eu gostaria que vocês sonhassem esse sonho, porque o único risco que cada um aqui de nós vai correr ao abraçar essa causa é revolucionar o sistema de conflitos no nosso país. É ressuscitar uma norma fundamental que está na UTI, o acesso à justiça. Portanto, eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui. Damião, muito obrigada pelas suas palavras, assim, um incentivo renovado, né, para o PEMEC, a todos nós que estamos aqui, todos juntos abraçarmos, realmente efetivarmos todos esses ideais. Eu acredito que aqui nós já estamos plantando as sementes, né? Eu gostaria